A paz do Senhor, queridos. Vocês estão felizes? Eu estou feliz de estar aqui com vocês. E como o pastor Écio falou, nós já temos uma caminhada juntos aí, uma jornada, e sempre vir para cá, atender um convite de vocês, é para nós motivo de muita alegria, de gratidão. 2 dos nossos filhos queriam muito estar aqui, mas infelizmente uma enfermidade tornou a vinda dos dois difícil, porque a Sofia viria sob a tutela do Miguel e o Miguel adoeceu, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Depois a gente manda os nossos filhos. Do top mais, né, Alexandre? Em nome de Jesus. Bom, mas esse é o dia que o Senhor fez. E nesses 2 últimos dias, nós nos reunimos aqui para falar sobre o projeto de Deus, que é a família. E nós falamos muitas coisas, discorremos sobre detalhes das coisas simples que cercam o casamento e o relacionamento entre pais e filhos. E a síntese desses 2 dias está em 2 palavras: respeito e amor. São os pilares sobre os quais Deus designou que a família fosse construída. Então, quando a gente vê ali no livro de Efésios as ordenanças do Senhor para a família, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo então que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Isso fala de submissão, de sujeição, o que não deveria ser para nós um dificultador, uma vez que nós, enquanto cristãos, somos chamados a sermos sujeitos uns aos outros. Então não deveria ser nenhum embate, ou ter que ficar se explicando tanto a palavra submissão, porque nada mais é do que se submeter uns aos outros. E isso não é um chamado só para a mulher, esse é um chamado para todo que é chamado cristão, né? Jesus se submeteu à vontade do Pai, e Ele nos convida: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Respeito e amor. E ali também no mesmo texto em Efésios, Paulo diz que os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não amar só apenas quando se beneficia dela. Não amar apenas quando ela já está pronta para ser amada. Não amá-la apenas quando ela merece ser amada. Mas amar como Cristo amou a igreja. Nós não merecíamos e Ele se entregou por nós. Não é isso? Então é sobre esses pilares. E não apenas respeito e amor fala de relação marido e mulher, mas de pais e filhos. Os filhos essencialmente precisam de amor. Antes de tênis de marca, viagens, coisas, uma escola boa para estudar, antes disso tudo, filhos precisam de amor. Amor que abraça, amor que escuta, amor que dá limite, amor que corrige, amor que ensina princípios de caráter. E pais precisam de respeito. Quando um filho escolhe desonrar os pais, desafiar os pais, se rebelar contra os pais, o caos é instaurado dentro da família. Então a gente percebe que os pilares de respeito e amor não foi estabelecido por Deus apenas entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. E a gente espera de todo o nosso coração que essas sementes que foram plantadas nesses 2 dias e essa palavra seja o alvo de vocês, que vocês busquem dentro dos lares de vocês, resgatarem o respeito e o amor que foram perdidos. Lembrando que o amor não é um sentimento. Amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria de receber. E de jamais fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Mas hoje eu quero falar da cola que a gente precisa na vida e que está também conectado a amor e a respeito, que é a gratidão. É um elemento importantíssimo na nossa família, nos nossos relacionamentos interpessoais e no nosso relacionamento com Deus. Você não precisa abrir, mas eu vou ler 2 textos, e apenas o terceiro que você vai abrir, mas eu queria que você ficasse atento nesses 2 textos. O primeiro está em Isaías, capítulo 14, e nós vamos ler do 12 ao 14. Isaías 14, do verso 12 ao verso 14, o texto diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra
tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O segundo texto está em Ezequiel 28, do 13 ao 17. Ezequiel 28, e nós vamos ler do 13 ao 17. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Os dois textos, segundo os teólogos estudiosos, se referem a Lúcifer, à queda de Lúcifer e ao surgimento de Satanás. A palavra Satanás significa adversário, inimigo de Deus. E quando a gente vê a descrição, principalmente do livro de Ezequiel, que criatura esplendorosa, todo coberto de pedras preciosas, um querubim diferenciado. No dia em que ele foi criado, os tambores e os pífaros foram criados para ele. E quando a gente lê o texto e diz, no meio das pedras afogueadas andavas, eu tenho uma mente muito criativa, gente, então logo imagina efeito especial. Imagina um ser cheio de resplendor, perfeito. Que beleza que esse ser devia ter. No meio das pedras afogueadas, eu já fico imaginando ele andando e as pedras pegando fogo embaixo do pé dele. Coisa magnífica, ser fantástico, um querubim diferenciado. Mas não bastava para Lúcifer ser um querubim diferenciado. Não bastou para Lúcifer estar coberto de pedras preciosas. Não bastava ser formoso, querubim cobridor. Não bastava já ser destacado como querubim. Ele desejou ser como Deus. E acima das estrelas de Deus assentarei o meu trono e serei como Deus. É o que diz o texto de Isaías. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 6. Gênesis 3, de 1 a 6. O texto bíblico diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A serpente é a personificação de Satanás no Éden.
E a serpente sopra para dentro da alma feminina aquilo que tinha iniciado a sua própria trajetória enquanto Satanás, a insatisfação. A mulher estava feliz num jardim perfeito, com o seu companheiro, com a promessa dos filhos, cuidando do jardim, em comunhão plena com o seu Criador. E Deus falou, você pode comer de todos os frutos, mas a árvore que está no meio do jardim, só uma restrição, uma única restrição. E com justificativa, no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. Não comam. Simples assim. Mas como nós somos insatisfeitos, é só dizer, não pode, que a gente quer aquilo que não pode. É ou não é? É só falar para um adolescente assim, está proibido, aí que ele vai querer fazer. E não é só o adolescente, nós também como adultos somos assim. Temos curiosidade por aquilo que não pode. Temos vontade de flertar com o perigo. E somos insatisfeitos. Ah, como somos insatisfeitos. Satanás sopra isso para dentro da alma feminina. Ela não apenas come, mas influencia seu marido, e ele come também. E a morte, a separação de Deus acontece. Tudo era perfeito, não tinha dor, não tinha lágrima, era tudo lindo, tudo perfeito, comunhão, não tinha calor demais, não tinha frio demais. Os dois estavam nus e não sentiam vergonha, não sentiam culpa. Que perfeição! E de repente, a insatisfação. Tudo isso que eu tenho parece não ser bom o suficiente. Então, deixa eu tentar melhorar isso. Eu também quero ser como Deus. Eu também quero ser conhecedora. O mesmo pecado que foi concebido no coração de Lúcifer, e serei como Deus, a serpente usa a mesma frase. Certamente não morrereis, mas sereis como Deus. E até hoje tem gente tentando ser Deus. O ser humano brinca de ser Deus o tempo inteiro. Hoje a gente vê o avanço da ciência, e quando você conhece alguns cientistas, e alguns médicos, tem até uma piadinha em quem faz a Universidade de Medicina, né? Que enquanto o cara está estudando medicina, ele pensa que é Deus. E depois que ele forma, ele tem certeza. E a gente vê, claro, graças a Deus, muitos médicos temendo ao Senhor, mas a gente vê no meio de quem é muito inteligente, de quem estudou muito, de quem se especializou em alguma coisa, dos cientistas, dos eruditos, o questionamento da existência de um Deus, de um poder de um Deus. Mas o ser humano gosta de brincar de ser Deus, manipulando células-tronco e brincando com bebês de proveta, e brincando com a ciência, e brincando literalmente de ser Deus. E essa insatisfação do homem vai deixando ele cada vez mais distante do plano de Deus para ele. E a gente traz isso, gente, isso está em grande escala, né? A insatisfação, a gente vê ela no mundo em grande escala. Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade, vamos trazê-la mais pertinho da gente. As mulheres, você tem cabelo liso, você quer que ele seja cacheado. Você tem ele cacheado, você quer que ele seja liso. Se você é morena, você quer ser loura. Se é loura, quer ser morena. Quer ser ruiva. Você está feliz com o número que aparece na sua balança, mulher, quando você sobe nela? Toda mulher que eu conheço fala, não, eu tinha que ganhar 2 quilos, ou então, não, eu tinha que perder 2 quilos. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Ah, mas o meu marido podia ser assim. Ah, mas a minha mulher podia ser assado. Ah, mas eu queria ter mais um filho. Ah, mas eu tive filho demais. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço com essa meninada? A gente está sempre insatisfeito. Agora, nada mais potencializado hoje em dia do que o Facebook para realçar as nossas insatisfações. Você está feliz lá na sua vida, né, dona de casa? Cuidando da meninada, levando a vida, correndo para cá, corre para lá, pega o menino na escola, o marido trabalhando. Está tudo bem, está todo mundo com saúde, emprego, o salário está entrando no final do mês, a meninada está com saúde, está tudo bem, você está feliz, você está bem com saúde. Aí você dá uma passeadinha no Facebook. Aí aquela sua amiga de infância está passando férias com o marido em Paris. Na mesma hora a sua insatisfação sai pela porta. A sua satisfação. Aquilo azeda o seu coração. Mas peraí, eu estou aqui nessa relação, correndo com o menino,
levando na escola, buscando da escola. Meu marido trabalha o dia inteiro, chega cansado, senta aí nesse sofá, fica assistindo televisão. Olha como é que minha vida é ruim. E de repente sua vida é boa, mas você olha para a sua vida e compara com a vida da sua amiga que está passando férias em Paris. E, gente, no Instagram e no Facebook, todo mundo é feliz. Ninguém come arroz, feijão e ovo. Todo mundo come só salmão com alcaparras. Todo mundo é magro, porque todo mundo faz a selfie de cima para parecer mais magro. Só posta foto maquiado. Tá todo mundo bem. A vida no Facebook é a vida das ilusões, gente. Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém está deitado eternamente em berço esplêndido. Todo mundo, até aquele cara bem sucedido, rico, e que você pensa bem casado, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Cada um sabe onde é a área de vulnerabilidade. Cada um sabe onde é o seu desafio. Cada um sabe da sua necessidade. Se sucesso e dinheiro fosse sinônimo de felicidade, a gente não acompanhava pela mídia os casos de atores famosos de Hollywood morrendo por overdose. Se eles são tão felizes, se eles são tão famosos e tão milionários, por que estão buscando refúgio em algum entorpecente que tira ele da realidade? O que eles estão procurando? Que vazio que eles estão buscando preencher? Quando aquele ator, o Ledger, que fez o Coringa, aquele menino era um menino brilhante, um ator, um potencial de um grande ator maravilhoso, jovem, bonito, bem-sucedido, respeitado na carreira, rico. Foi achado morto no apartamento por overdose. E tantas histórias hollywoodianas que terminam numa overdose. Mas eles estavam no topo do mundo, famosos no mundo inteiro, multimilionários, reconhecidos por seus colegas de trabalho como grandes profissionais. A insatisfação, ela está na alma humana. E só Deus supre esse buraco. Mas a gente vai pelas redes sociais, se compara aos outros e entra numa competição louca. Aí você viu lá a amiga em Paris, aí o marido chega, feliz do trabalho, e fala: ei, meu bem, boa tarde. O que a tarde tem de boa? Tá tudo bem? Tudo bem? Você não acha que você tem que arrumar outro emprego, não? Você ganha uma ninharia, meu filho. E o inocente está nem sabendo o que está acontecendo. A mulher fica com a alma azeda, porque se comparou a outra mulher. Homens também. Vê a outra mulher lá toda photoshopada, né? Tá toda linda, maravilhosa, né? Você não sabe a bruaca que ela é, você não vive com ela. Aquela sua mulher que está aí com você, que ganhou peso depois que te deu filhos, que está envelhecendo junto com você, ela é mulher de verdade, ela é mulher valente, que está do seu lado batalhando a batalha. Mas vocês homens olham a outra, a mulher alheia, a estranha, que a Bíblia diz, mas ela é linda, tem a cintura fina, o bumbum grande, é toda cheirosa, perfumada e joga o cabelo para lá e para cá, e você pensa: que mulherão. Mulherão é aquela que encara o fogão. Essa é mulherão, que põe os filhos no mundo, que dá de mamar, que levanta de madrugada para dar remédio para menino, e que fica firme com você na hora da tribulação, e que fala: não, meu bem, vai dar tudo certo, nós vamos passar por essa luta. Essa é mulherão. Mas a gente está se deixando contaminar pela insatisfação, e na insatisfação, a grama do vizinho sempre parece melhor. Mas a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que a gente seja agradecidos. Quando eu era adolescente, eu li o Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. E eu entendi assim, todas as vezes, então é por isso que tem um período de louvor. Todas as vezes que a gente entra pelas portas do Senhor, a gente então rende a Ele louvor e graças. Isso não está errado, isso é verdadeiro. Entrai por suas portas com ações de graças.
Nós nos reunimos para louvar e agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Isso é correto. Mas teve um dia que eu estava lendo sobre isso e eu tive um outro entendimento desse texto. Entrai por suas portas com ações de graças. Todas as vezes que a gente tem um coração agradecido, todas as vezes que a gente olha para as nossas circunstâncias e consegue ver o agir de Deus, mesmo que seja uma circunstância difícil, mesmo que seja o vale da sombra da morte, mas a gente consegue enxergar ali, discernir ali, a mão de Deus nos protegendo, nos sustentando, nos trazendo à tona para respirar, nos fazendo andar sobre as águas, como a canção fala. Quando você começa a ver a bondade de Deus no meio da adversidade, e você começa a agradecer por isso. Senhor, eu te louvo porque nada na minha vida é desperdício. Eu te louvo por essa batalha que eu estou atravessando, porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu te louvo porque o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu lugar secreto, Senhor. Quando você reconhece Deus como seu Senhor e você é agradecido por isso, você entra pelas portas do Senhor. Você tem acesso à presença dEle. Você se aproxima do Senhor. Então eu comecei a ver esse texto como uma chave. Entrai por suas portas. Você quer entrar pelas portas de Deus? Eu quero. Você quer chegar perto de Deus? Quero. Então rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu comecei a experimentar isso na minha vida, pessoal. Todas as vezes que eu estou numa situação difícil e eu começo a reclamar, fica pior, fica mais pesado. Ah, vida, oh, céus, oh, azar. Quem lembra desse personagem? O Uruca. E o Brasil está cheio de Urucas. Ah, mas o Brasil, mas... Você vai numa fila de banco, você entra na fila do banco, você fala assim, olha essa fila, vou te contar, viu, esse país não dá não. No instante aparece 2 ou 3 para fazer coro com você. É isso mesmo, é a Dilma, é o PT, é isso mesmo. E aí começa a quebrar tudo. Olha lá o idoso, olha a fila de idosos. O que idoso vem fazer no banco dia 5? Como se nunca fosse ficar idoso. E aí começa aquela murmuração geral, e aquela atmosfera fica pesada. Aí você aparece um crente e fala assim, bendito seja Deus. A fila está grande, mas eu tenho perna para aguentar. Todo mundo da fila olha para trás, para você como se você fosse um ET. Um olha para o outro e fala, a outra é crente. Ou então fala para você é poliana. Tudo na vida é colorido. Minha filha acorda, a vida não é de poliana não. Mas nós deveríamos, como bons cristãos, termos muito de poliana. Olhar o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente engrossa o lugar dos murmuradores. E a gente começa a decretar palavras de morte sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes. Eu não estou falando que a gente tem que ser alienado e dizer, tudo está certo, tudo está bom. Não é nada disso. Mas a gente tem que começar a pensar que se a gente quer um país diferente, isso começa em cada um de nós. Não começa lá nos altos escalões do governo, não. Começa aqui com a nossa atitude de caráter nas coisas pequenas. Você quer comprar um celular baratinho? Quando você compra um celular baratinho, você pode ter certeza, um celular que vale R$1.000 e você compra por 200, é claro que você está comprando um produto interceptado, que foi roubado. Mas quanto brasileiro investe no roubo de celular? O mercado do roubo de celulares é amplo no Brasil porque tem brasileiro que compra. Você marca lugar na igreja para sua amiga que vai chegar atrasado. Quando você marca lugar na igreja para sua amiga que vai chegar atrasado, você está dizendo, quem chegar na hora não me interessa. Eu protejo os meus. É a mesma mentalidade que está lá no alto escalão do governo. Eu vou cuidar dos meus interesses e que o resto se lixe. Quando você pega o seu carrinho de mala e coloca, encosta ele na esteira, não respeita a faixa amarela, porque, gente, a faixa amarela é para a gente ficar atrás da faixa amarela. Todo mundo enxerga as malas e todo mundo tem acesso às malas sem ter o perigo de machucar ninguém. Mas quando eu encosto o carrinho, eu quero dizer, eu não quero carregar a mala meio metro, eu quero deslizar a mala da esteira para o carrinho, e quem tiver com a mala primeiro, que se lixe, se vire. Eu cheguei primeiro, o lugar é meu. A mentalidade de coletividade não existe. A murmuração contra o governo,
contra as instituições, contra a igreja. Ah, mas a igreja, eu não gostei do louvor de hoje, não tinha nenhuma música que eu goste. Que bom, o louvor não é para você mesmo, o louvor é para Deus. Mas a gente começa a tratar a igreja como se a igreja fosse um supermercado. Eu estou aqui, se o pastor S pregar o que me interessa, eu fico. Se ele começar a me incomodar, confrontar o meu pecado, eu vou para outra, porque aí tem muitas. Frequentar uma igreja não faz de você um salvo em Jesus Cristo. Frequentar a igreja é para a gente ser aperfeiçoado. Tem o melhor lugar para a gente ser aperfeiçoado na nossa carnalidade do que na igreja. Porque aqui se manifestam as nossas diferenças, opiniões diferentes, ideias diferentes, vontades diferentes. E como diz a Bíblia, como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. Então, Deus institui a igreja para um ir ralando o outro mesmo, para um ir aperfeiçoando o outro mesmo, e a gente prosseguindo junto, apesar de escolher amar, escolher permanecer, e não descartar igreja. Hoje a gente está tão acostumado em relacionamentos utilitaristas. Eu estou com você enquanto você me interessa, enquanto você é jovem, enquanto você é rico, enquanto você pode me sustentar. Se isso mudar, eu te descarto, a fila anda, eu entro em outro casamento. Eu estou nessa igreja enquanto essa igreja me atende. Se o pastor tiver uma palavra boa, se a música me entreter, se ficar tudo legal, eu permaneço. Agora, se começar a confrontar meu pecado, me incomodar nas minhas debilidades, nos meus desvios de caráter, não, eu vou para outra. Só que nós é que nos conformamos ao Evangelho, e não o Evangelho a nós. Nós é que somos moldados e modificados pelo poder do Evangelho. E não ajeitamos o Evangelho para ele se adaptar a nós. A Bíblia diz que o Senhor corrige ao filho a quem ama. O Senhor está querendo nos levar para um novo patamar. E nos tirar do grande coro, do grande coral da murmuração, do grande coral da reclamação, em que eu sempre estou vendo os defeitos. Você já notou, quando tem um problema, todo mundo vem reclamar para o responsável, seja na igreja, seja na empresa, seja no hospital, seja no serviço público, todo mundo vai lá fazer a sua denúncia. Mas quando você é bem atendido, quando você é tratado com gentileza, ninguém liga para elogiar. Olha, hoje eu fui fazer check-in na Azul e a atendente, espetáculo. O nome dela é Maria Rita. Olha, registra aí, vocês têm uma funcionária de primeira linha. Uma menina atenciosa, uma menina gentil. Ninguém elogia, mas todo mundo critica. Ninguém vem para somar, mas todo mundo vem para aprontar o defeito. Começamos a julgar uns aos outros como se nós fôssemos perfeitos. Ah, fulano me decepcionou. Você também é decepcionante. Eu também sou decepcionante. Nós não conseguimos suprir as expectativas de todo mundo o tempo todo, gente. Então vamos ter um olhar mais generoso, mais agradecido. E isso na família é tão evidente. Porque quando a gente sai para fora de casa, a gente coloca a máscara da convivência social. Então aqui na igreja, você vem, sai de casa, põe a roupa e a máscara. Aí você chega, a paz do Senhor, você sorri para todo mundo, a paz do Senhor, às vezes vem quebrando o pau um com o outro, o caminho inteirinho. Quando estacionou aqui, desce do carro, todo mundo sorrindo. A paz do Senhor. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Aí fica, aí levanta a mão, aí louva, aí agradece. Ah, tudo maravilhoso, Deus é lindo. Quando entra no carro, tira a máscara de novo. E os filhos pequenos vão observando isso. Observando e aprendendo. Porque o maior ensino é o exemplo. Os pais ficam falando mal de todo mundo dentro do carro. Fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos obreiros, fala mal do banco da igreja. Depois quer que o menino cresça e vem para a igreja. Não vai rolar. A nossa murmuração aborta os sonhos de Deus na nossa vida. A gente tem que deixar de ser uma máscara social. Não estou dizendo que você tem que sair contando seus problemas para todo mundo. Não estou dizendo que se você está de mau humor, você tem que chegar na igreja. Não vem conversar comigo não, que eu não estou bom não. Não é nada disso, é questão de educação. Mas você tem que ter coerência com quem você é fora, com quem você é dentro.
para fora. Eu fico vendo, o marido nunca elogia a esposa, mas fica elogiando as irmãs da igreja. Tem muita mulher que vem queixar isso comigo. Helena, em casa meu marido é um cavalo. Eu pensei que casei com um príncipe, mas descobri que eu casei com o cavalo do príncipe. E aí, ele vem para a igreja e ele abre a porta para as outras irmãs. Ele fala, cortou o cabelo, ficou bonito. Tingiu o cabelo, ficou bacana. Nossa, tá bem, você emagreceu? Agora comigo, Helena, eu vou no salão e falo com ele, oi, fui no salão. Ele diz, estava fechado? Guarda o seu melhor para quem vive com você. Sabe por quê? Quem vive com você é que vai carregar a alça do seu caixão, querido. Quem vive com você é que vai te cuidar quando você ficar doente, vai te dar banho, se você não aguentar tomar banho sozinho mais. Mas a gente dá o melhor para o patrão, o melhor para a igreja, o melhor sorriso, o elogio, mas para o de casa é com casca e tudo. Seja agradecido em casa. Pensa nos seus filhos. Quantos pais nós temos aqui? Ah, eu queria muito que meu filho parecesse com o filho de fulano, Helena. Filho de fulano está fazendo medicina. É um menino bom. Menino obediente. O meu cismou que quer ser artista. Vive de roupa preta, corrente. Fez 2 tatuagens. Falou que quer ser músico. O que eu fiz a Deus? Ele é seu filho. Nasceu com um propósito divino sobre ele. As pessoas não são iguais. Pare de comparar os seus filhos com os filhos dos outros. Seu filho é bom. Seu filho tem um propósito de Deus sobre ele. E você pode ser um catalisador para conduzir o seu filho à vocação dele, ao chamado dele. Mas a gente se compara tanto que a gente deixa de valorizar o que os nossos filhos têm. Quem eles são. As coisas boas que ele tem. A mesma coisa as mulheres, sempre comparando o marido com o marido da outra. Os homens comparando a esposa com a esposa do outro. Cuide do que é seu. Cuide do que Deus entregou nas suas mãos. Valoriza, elogia, incentiva, encoraja. Apoia. Esse é o papel da família. A família é para ser um oásis, gente. Um lugar de proteção e refrigério no meio desse mundo mau que está aí fora. Mas ao invés disso, a família se tornou um campo de batalha. E grande parte disso é pelo nosso olhar crítico e murmurador, ao invés de termos um olhar agradecido por aquilo que Deus nos confiou. Vai precisar do seu filho morrer para você ver o quanto ele era maravilhoso? O quanto você sente saudade dele? O quanto você gostava do cheiro dele, de abraçar ele, de beijar dele e também de quebrar o pau, que faz parte. O que vai precisar de acontecer na nossa vida para a gente realmente dar valor? Tem uma pesquisa que fala que as pessoas só reconhecem o quanto felizes elas eram quando elas perdem a felicidade. A gente está sempre preso no passado por aquilo que foi bom no passado, ou então pela dor do passado, que você carrega igual um saco de lixo. Pela vida fora. Ah, mas meu pai me estuprou, minha mãe me abandonou, meu tio era alcoólatra, meu avô. Passou. Deixa Deus curar essa dor. Larga esse saco de lixo emocional e olha para as dádivas que Ele está te dando hoje. Eu era recém-casada. Estava feliz com o meu apartamento de 2 quartos. Meu apartamento era tão grande que dava para ver ele de um mesmo lugar. Aqui é a sala, aqui é o meu quarto, aqui é o quarto que vai ser do bebê, o dia que eu tiver bebê, aqui é o banheiro e aqui é a cozinha. Era só dar uma volta 360 graus. Mas eu estava feliz, meus pais e os pais do João tinham se esforçado para levantar uma entrada para a gente entrar num financiamento e não num aluguel. Nós estávamos pagando o financiamento da nossa casa própria no nosso primeiro apartamento. Tínhamos 1 ano e pouquinho de casados. E eu tinha decorado aquele apartamento do jeito que eu sonhei.
Parecia uma casinha de boneca. Eu estava feliz. Até que... Sempre tem um até que, né? Até que eu fiquei sabendo que uma amiga que tinha estudado comigo estava construindo uma casa multimega. E aí eu fiquei insatisfeita com a minha. E aí a gente chega até para Deus com umas orações fajutas e fala, mas Deus, eu sou tua serva, ela não. Mas eu não falei nada com ninguém, era uma coisa entre eu e Deus. A gente não passa batido para Deus, né? Coração da gente, Ele conhece. E eu estava lá, de bico. Puxa, eu merecia mais. Eu te sirvo, Senhor. Eu canto na igreja desde que eu era pequenininha lá em Barbacena. Fiquei insatisfeita. E um dia peguei um ônibus errado. Peguei o ônibus errado, era o mesmo ônibus, 1207, tinha o A e o B. E eu tinha para ir para minha casa, eu tinha que pegar o B. Veio o 1207, eu vi que não era o A, dei sinal, entrei. Quando foi chegando lá perto de casa, entrou por umas outras quebradas, eu virei para o trocador e falei, moço, para onde que esse ônibus está indo? Mudou o itinerário? Não, senhora, esse é o itinerário do ônibus. O que é isso? Que ônibus é esse? 207. 207 o quê? É o B? Não, é o C. Que C, moço? Não tem C. Agora tem, sim, senhora. E eu fiquei brava demais, insatisfeita, cuspindo marimbondo. Mas que raiva, como é que põe uma linha nova e não avisa pra gente? Não, a senhora pode ir lá no ponto final e voltar. Não, já está anoitecendo, vamos embora para minha casa. Vi um prédio que era um referencial e ficava perto do bairro onde eu morava. Vou descer aqui. Desci e fui a pé. Fui andando, não era muito longe não. Ia dar uns 20 minutos de caminhada. Fui andando e tendo aquele prédio alto como um mirante. Está lá perto da minha casa, vou lá. Só que eu não conhecia nada por ali. Eu nunca tinha ido por aquela parte daquele bairro. E eu me deparei com uma favela enorme. Uma comunidade que eu já sabia que existia ali perto da minha casa, porque a meninada ia lá em casa pedir as coisas. Mas eu não sabia que ela era tão grande. E eu não sabia que ela estava tão perto da minha casa. E para eu atravessar, para chegar na minha casa, eu tinha que passar pelo meio da favela. Não tinha como dar volta. Era um córrego onde eu tinha nadado quando eu era criança, que tinha se transformado no esgoto a céu aberto por causa da construção que cresceu ao redor. E essa favela, então, se instalou ao longo daquele riacho, ao longo daquele rio, daquele córrego. E, gente, eu fui entrando ali, eu já entrei em muitas comunidades carentes, mas nenhuma era como aquela comunidade. Até hoje eu me lembro do cenário de devastação e de miséria absoluta. Aquelas criancinhas pequenininhas assim, com aqueles barrigões, aqueles abdômenes estendidos, o catarrão descendo, solto, os meninos seminus, as mulheres com aquela cara desconfiada, olhando, o que essa mulher está fazendo aqui? E eu tinha que passar no meio, não tinha como dar volta. E aí as pessoas foram me encarando, e eu andando para aquele lugar, muita lama no chão, eram dias chuvosos, era dezembro, mês em Belo Horizonte, que é muito quente, chove muito. Chovia, né? Porque agora não chove tanto. E aí eu fui andando, e aquelas poças, e aqueles barracos com aquelas lonas pretas, e aquele estado de ratazana se esgueirando, já estava anoitecendo, as ratazanas se esgueirando entre os barracos. Eu falei, meu Deus, como é que o ser humano pode viver nessa situação? Que vontade de pegar aqueles meninos, pôr debaixo do braço e levar para casa. E eu fui passando pelo meio da favela, e teve uma hora que passava só eu. Tinha barraco de um lado e de outro, e passava só uma pessoa, não dava mão e contramão, de tão pertinho que eles tinham sido construídos. E eu passei no meio de um barraco e eu olhei, não tinha porta. Eu olhei para dentro do barraco, tinha um estrado de cama, com um cobertor velho, e alguns tijolos sustentando aquele estrado. Então, quer dizer, uma cama. E lá no fundo do barraco, tinha uma mulher lavando as vasilhas, o que deveria ser vasilha para fazer alguma refeição, numa bacia cheia de água do córrego, que é um esgoto. O mesmo lugar dos dejetos é o mesmo lugar que ela estava lavando as vasilhas. E aquela cena ficou na minha cabeça, aquele cheiro ficou impregnado na minha roupa, no meu cabelo, no meu nariz. E quando eu estava quase chegando perto da ponte que me daria acesso à minha casa, um boteco, dentro da favela, um boteco, e os homens com aqueles olhos vitrificados, bêbados, aquele cheiro de álcool, misturado com o cheiro de esterco, misturado com o cheiro de fezes. Uma miséria. E eu falei, meu Deus,
Como é que um ser humano pode viver nesse estado, meu Deus? E eu fui subindo, e aí o cenário foi mudando. As ruas limpas, asfaltadas, os jardins floridos, as árvores verdinhas, porque estava em tempo de muita chuva. E eu entrei na minha rua e vi minha rua linda. Eu pensei, uau, que rua linda. Eu não tinha reparado quanto que minha rua era linda. E eu entrei no meu apartamento, e quando eu entrei no meu apartamento, fechei a porta atrás de mim, encostei na porta, e olhei para cima, eu tinha colocado um roda-teto de tecido, que era o mesmo tecido que eram as almofadas. Naquela época eu usava isso, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que casa bonita, que casa cheirosa. E fui tomar um banho. Quando eu abri o chuveiro, eu olhei para o chuveiro, chuveiro. E fiquei pensando naquelas pessoas, onde que eles tomam banho? Eles não têm chuveiro. E eu escolho a temperatura. Aí peguei o sabonete, sabão com perfume. Que luxo. Cheirei o sabonete, espalhava o sabonete na minha pele, agradecendo a Deus por ter um sabonete. Quando eu acabei de tomar banho, abri o box, peguei uma toalha. Uma toalha que enxuga. Quem já enxugou com toalha que não enxuga aqui? Você sabe o que eu estou falando. Aquela toalha nova, fina, de má qualidade, que só espalha a água de um lado para o outro. Aquela não era assim, aquela era felpuda, já usada. Felpuda. Absorvia a água, macia, com cheirinho de amaciante. E eu falei, meu Deus, que dádiva. Que dádiva. Saí do banheiro, o João estava chegando do trabalho. Marido, eu tenho marido, Deus, obrigado, eu tenho marido. Ele, ei meu bem, tudo bem? Eu, tudo bem, João. Beijei ele, vamos lanchar, vamos, abri a geladeira. Geladeira. Tudo se conserva lá dentro, nada estraga. Quem aqui já teve a geladeira queimada de repente? Só eu? Você sabe o que é, né, amiga? Você sai correndo para a vizinhança. Guarda o feijão aí, guarda a carne aí, para nada perder. Água fresca, água gelada, naqueles dias quentes. E eu bebi aquele copo d'água, que delícia. Água gelada. Que delícia beber água quando a gente está com sede, fazer xixi quando a gente está apertado. Quando nós fomos dormir, parece que Deus tinha tirado as escamas dos meus olhos. E eu estava vendo como a minha vida era boa. Quando nós fomos arrumar a cama, nós dois puxamos a coberta. Aí subiu aquele cheirinho de comfort. E eu lembrei da cama, do cobertor velho, sem colchão, apoiado sobre tijolos. E passei a mão no meu colchão, falei, Deus bendito seja o teu nome, Senhor, porque tem uma cama limpa, uma cama cheirosa e macia para a gente dormir, Senhor. E o João olhando para mim. Aí deitei na cama, o João foi no pé da cama e ligou o ventilador. Eu, Senhor, ventilador, bendito seja o teu nome. O João, Helena, o que está acontecendo, Helena? Desde a hora que eu cheguei, você está agradecendo pela água, pela geladeira, pela cama, pelo lençol limpo, pelo ventilador. João Lúcio, porque eu era milionário e não sabia. E aquele quadro, eu pensando nas nuvens de pernilongo, nas ratazanas, nas lonas pretas, nas camas sem colchão, no cheiro da miséria, na fome. Senhor, eu sou milionária. Eu tenho mais do que eu mereço ter. Mas a gente não percebe. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. Mas a gente se apega à murmuração.
A gente sempre está insatisfeito com a síndrome de Lúcifer dentro de nós, com o pecado que entrou no coração de Eva e de Adão dentro de nós, e nós cultivamos a nossa insatisfação e não temos olhos generosos para as dádivas que Deus nos dá todos os dias. Você está aqui sentado nesse banco, numa igreja que ensina a verdade de Deus, numa igreja que promove entretenimento para manter a sua alma enganada, mas é uma igreja que te fala a verdade da palavra de Deus, que te liberta, que te transforma, que te constrói. Você tem gente para te aconselhar, você tem amigos com quem você pode contar, você tem uma família que, apesar de imperfeita, é a sua família. Deus te entregou e quer fazer desse lugar, da sua casa, um lugar de bênção, de paz, de alegria. Mas você precisa de abrir os seus olhos e ver como a vida é bonita, como Deus é bom, como Ele é fiel. Enche o pulmão de ar aí. Você precisou de fazer isso. Para fazer isso, você não precisou de um cilindro de oxigênio. Deus tem te dado fôlego de vida. Seu coração pulsa no seu peito. E até o que aconteceu de ruim na sua vida construiu quem você é hoje. Eu tinha uma ilusão quando os meus filhos eram pequenos. Eu falava: Deus, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu tive uma infância que me faltou tantas coisas materiais, mas não me faltou amor. Eu tive uma infância onde eu passei por abuso sexual durante vários anos, mas não me faltou o cuidado, o livramento do Senhor e a mão dele para transformar a minha maldição em bênção. Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. Eu tinha tudo para dar errado. Minha família com envolvimento profundo com a feitiçaria. Meu avô foi assassinado a tiros e matou o homem que matou ele. Prostituição, adultério, tudo na minha linhagem. Mas Deus mudou a minha sorte. Deus resgatou a minha casa. Eu tenho tudo que eu quero ter? Não, mas eu sou agradecida a Deus por tudo que eu tenho. E se eu não tiver mais nada na minha vida, eu já terei tido tudo, porque Deus me deu Jesus. Deus não me deve nada, Ele já me deu infinitamente mais. Mas a gente sempre tem um olhar insatisfeito. E eu quero te dizer nessa manhã que os milagres são antecedidos por gratidão. Quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, não preciso de abrir, está lá em Mateus 15, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, dando graças, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Jesus não falou: multiplica, Deus, Pai, multiplica esses pães e peixes. Ele deu graça. Senhor, eu te agradeço por esses pães e peixes. Eu te agradeço porque eu tenho aqui hoje. Ele falou: Senhor, não vai dar, olha o tamanho da multidão, eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua multiplicação. Não, a Bíblia diz que ele deu graças, ele agradeceu por aquilo que ele tinha. E Deus multiplicou e alimentou uma multidão. Em João 11, disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Lázaro, sai para fora. Jesus não falou: Senhor, ressuscita Lázaro. Pai, ressuscita Lázaro, para que o seu nome seja glorificado. Ele falou: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Em Mateus 26, 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O maior de todos os milagres, o milagre da redenção, o símbolo daquilo que viria a acontecer, o derramamento do sangue que seria o nosso resgate, a nossa reconciliação com Deus. Ele deu graças.
Pai, graças te dou. A gratidão acessa a presença de Deus. A gratidão faz a gente se achegar ao projeto de Deus. A gratidão antecede o milagre. E a murmuração aborta. A gratidão te dá uma outra perspectiva. Te dá um novo olhar. E eu comecei a agradecer a Deus naquele dia, que pela misericórdia dele, ele teve que me levar no vale, para me mostrar que eu já estava no topo de uma montanha. Que eu podia não ter a casa enorme que eu gostaria de ter, mas que aquilo que eu tinha já era o suficiente. A minha graça te basta. Aquilo que eu já te dei, Helena, sem você merecer, já é o suficiente. Seja agradecida. Quantos de nós falamos, Senhor, eu quero fazer a tua vontade? Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Eu quero. Em 1 Tessalonicenses 5,18, para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses 5,18, o texto bíblico diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. E se você procurar na Bíblia, uma infinidade de vezes, nós somos convocados. Dá graças, agradece em tudo. Por quê? Porque Deus precisa de ser bajulado? Porque Deus precisa ser afirmado em como Ele é bom e misericordioso? Não, porque a gratidão nos liberta do lugar do cativeiro, do lugar da insatisfação, e nos faz florescer e frutificar. A sua casa precisa florescer e frutificar. Os seus relacionamentos interpessoais com seus pais precisam frutificar. Vocês, filhos, vocês agradecem os pais de vocês? Ou vocês pensam que tudo que eles fazem por vocês é obrigação deles? Eu não pedi para nascer. Você podia ter sido abandonado quando nasceu. Você podia ter sido abortado. Você podia ter sido entregue num orfanato. Mas você foi gerado numa família que te amou, a despeito de qualquer limite que os seus pais tenham. A despeito deles não serem os pais que você gostaria de ter. São seus pais. Cuidaram de você, não fugiram à responsabilidade. Pagam as suas contas. Investem nos seus estudos para que vocês tenham autonomia. Sede agradecidos. E muitos não tiveram o privilégio. Às vezes o pai morreu. O João perdeu o pai quando ele tinha 9 anos de idade. Era um pai maravilhoso. 9 anos de idade. Fica uma lacuna, gente. Será que você vai precisar de enterrar o seu pai e a sua mãe, filho? Para você perceber o quanto eles fazem falta, o quanto eles são importantes. Quantas noites eles passaram em claro para cuidar de você. Você já parou, filho, para agradecer o seu pai e a sua mãe? E você, filho adulto? Você é adulto, mas seus pais ainda estão aí. Abandonados na mão de um cuidador, né? Que você não tem tempo. Vai lá, beija seu pai. Abraça seu filho, porque amanhã pode ser tarde demais. Não adianta a gente chorar em cima de um caixão. Meu pai tem um ritual de ligar para mim e fazer as mesmas séries de perguntas. Leninha, já chegou? Já, pai. Como é que foi a viagem? Foi bênção, pai. Você ministrou para mulheres, para a família, para a igreja? Para mulheres, pai. Para famílias, pai. Que cidade que foi mesmo? Ah, foi Curitiba, foi Goiânia, foi Brasília, pai. É sempre a mesma sequência de perguntas. Leninha, Deus te usou, né? Você sabe que você não é nada, né, minha filha? Que isso é a glória de Deus. Sei, pai, eu sei. E um dia ele me ligou, eu estava fazendo almoço para os meninos, atrasada já, e os meninos iam chegar, e papai atende o telefone, e eu peguei o telefone sem fio, vim para a cozinha, porque eu estava mexendo panela. Oi, alô? Aí papai, Leninha, eu, não, papai não. Não, pai, agora não, pensei. Oi, pai. Tudo bem, pai? Tudo bem, minha filha. E aí, já chegou? Não, estou lá ainda. Como nós somos irritados, intolerantes. Quando eu era pequena, eu ficava, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele respondia. Agora que ele está mais velho, precisa da minha tolerância, não tem tolerância.
Aí eu já sabendo da sequência, pai, foi ótimo, maravilhoso, eu fui em Curitiba, preguei para mulheres, foi uma bênção, e eu sei que eu não sou nada, que Deus é tudo. E na hora que eu acabei a minha sequência de respostas antecipadas, o Espírito Santo falou comigo assim, claramente, vai chegar o dia que você vai desejar que ele ligue. E ele não vai ligar mais. Eu desliguei o fogo. Me assentei no banquinho na cozinha e falei, pode falar, pai. Pode falar. Como a gente troca o precioso pelo vil. Como a gente substitui relacionamento por dinheiro. Horas de trabalho por lazer. O trabalho é necessário, sim. Mas a gente trabalha para ter o que comer. E não vive para trabalhar. Trabalha para viver, não o contrário. Mas a gente substitui, a gente está fugindo dos nossos relacionamentos, a gente está fugindo de casa. Às vezes a gente arruma um tanto de trabalho na igreja para ficar longe dos filhos, longe da família, porque dá trabalho, relacionamento dá trabalho, e a gente não quer ter trabalho. Sede agradecidos. Porque a única coisa que a gente tem, gente, é o hoje. Amanhã, a Deus pertence. Você pensa que você vai ter tempo de pedir perdão. Você pensa que você vai ter tempo de agradecer. Você pensa que vai ter tempo de honrar, de cuidar, de declarar o seu amor. Mas a vida é rápida. Uma veia que arrebenta aqui, põe ponto final na nossa história na Terra. E você não tem tempo de nada, de pedir, me perdoa, de falar, eu te amo. Então fala agora. Fala hoje, não deixa para amanhã. E fala amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo. E cultiva os momentos de estarem juntos. E se assentem ao redor da mesa e sede agradecidos. Obrigado pelo pão, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado porque é essa esposa que eu tenho, é esse o filho que eu tenho, é essa mãe que eu tenho, é esse o pai que eu tenho. Eu te agradeço, Deus. Eles não são perfeitos, mas são meus. São parte de mim, da minha história. E por isso eles são suficientes. Para de se comparar. E acessa a presença de Deus através da gratidão. Feche os seus olhos. Eu quero que você traga a sua memória. Às vezes você está com o coração tão fechado, tão embrutecido, porque você coloca a lente de aumento em tudo que não está do jeito que você gostaria que estivesse. Você é tão inteligente, tão capaz, mas tão crítico, tão amargo. Deixa Deus adoçar o seu coração. Deixa Deus abrir os seus olhos, como Ele fez comigo naquele verão, há tantos anos atrás. Abrindo os meus olhos para as pequenas coisas do dia a dia que são tão importantes. A gente anda, a gente se movimenta, a gente sente o sabor das coisas. Tem gente que não sente os sabores, sabia? A gente sente o sabor do que é gostoso. A gente pode ir no banheiro sem precisar de ajuda. A gente corre, a gente sente o vento no rosto. A gente vê cada pôr do sol, gente, nenhum pôr do sol é igual ao outro, nenhum. São cores semelhantes, formações de nuvens, mas nenhum é igual ao outro. Um pôr do sol que você perdeu, você nunca mais vai recuperar. É como se fosse um beijo de Deus. Toda viração do dia ele vinha estar com o homem e com a mulher no jardim. E toda viração do dia ele continua vindo. É como se Deus estivesse acenando. Oi, eu colori um pôr do sol diferente para vocês hoje. Eu fiz uma outra formação de nuvens. Mas a gente nem percebe. Deixa Deus abrir os seus olhos, meu amado, minha amada.
Não espera o que vai acontecer para você ser feliz, não. Ah, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz, quando os meus filhos forem independentes eu vou ser feliz. Não. Seja feliz hoje. Olha para a sua vida, olha para suas mãos, dê graças. Obrigado, Deus. Você é capaz de contar as bênçãos? Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre você. Todos os dias Ele te dá uma nova chance. Amigos que te dizem a verdade são raros, mas existem. Pastores que não querem tirar proveito, tirar vantagem em cima de você. Tantas dádivas, tantas bênçãos. As pessoas da sua família te assistem nos seus piores momentos. Com eles, vocês não têm máscaras. E não é para ter mesmo. Mas seja gentil. Seja agradecido. Não é porque em casa a gente não tem máscaras sociais que a gente tem que ser grosseiro uns com os outros. Agradeça a sua esposa por ela cuidar de você. Agradeça o seu marido por ele cuidar de você. Agradeça aos seus filhos por eles serem obedientes. Ah, mas eles fazem mais do que obrigação. Não, o filho que honra o pai e a mãe são dignos de elogio. Agradeça aos seus pais pelos limites que eles impõem. Eles não impõem porque querem sabotar a sua felicidade, não, adolescente. Eles impõem limites porque te amam, querem te proteger e promover a sua autonomia de uma maneira saudável, sem marcas. Oh Deus, ajuda-nos na nossa debilidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Será que você pode agradecer a Deus com seus olhos fechados aí? Olha lá para dentro da sua casa. Vai lá na sua casa. Às vezes a sua família está aqui com você e às vezes não está. Você gostaria que ela estivesse, mas não está. Mas não põe o foco nisso. Às vezes o seu marido, minha irmã, ainda não é crente, mas é um marido maravilhoso. É um pai amoroso. É um marido que cuida de você. Então põe o seu foco nisso. Agradeça a Deus por isso. Às vezes a sua esposa, meu irmão, não é aquela mulher que você sonhou, é rixosa, implica quando você vem para a igreja. Mas encontra de novo as qualidades que um dia te fizeram pedi-la em casamento. Coloca o foco nisso. Será que você pode agradecer pela provisão, pela vida, pela saúde e também pelas lutas, porque nem as nossas lutas ficarão infrutíferas, sem propósito, quando pertencemos a Deus.